E aí, pessoal, que é o Elias. Estamos aqui, para a gente falar de filosofia, dar continuidade à nossa discussão sobre a corrente filosófica aí do existencialismo. Então a gente já vem fazendo aí uma caminhada bastante longa, Falamos de alguns dos principais pensadores, do existencialismo, falamos do Sartre, do Heidegger, falamos das influências, de Nietzsche, do Kierkegaard, da galera lá atrás. Então hoje a gente vai falar de mais um desses grandes pensadores existencialistas, No caso hoje uma das grandes pensadoras, na verdade, A gente vai falar da Simone de Beauvoir, que foi também um dos grandes expoentes aí da filosofia existencialista, também com uma visão, muito mais voltada mesmo para a questão da mulher, das mulheres, se tornando aí uma das principais, vamos dizer assim, pensadoras, influentes aí do movimento feminista, da luta das mulheres e tudo mais. Então, é muito importante fazer a leitura, do livro, do capítulo como um todo. Façam as anotações das aulas, tem algumas coisas que não estão no livro, então vale a pena anotar, vai ajudar na hora de resolver os TDs. E dúvidas que surgirem, enviem para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes. E ainda vamos discutindo ao longo aí das aulas, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, vamos lá. Simone de Beauvoir, foi uma filósofa, apesar de ela nem se considerar exatamente uma filósofa, mas foi uma escritora, pensadora, que viveu na França, entre 1808 e 1986, que ela vive a vida dela inteira, de certa forma, aí na França, de certa forma, porque em alguns momentos ela saiu, mas de maneira geral ela a maior parte da vida esteve na França, nasceu na França. Ela enfim, teve uma educação boa, veio de uma família razoavelmente, vamos dizer assim, aristocrática, apesar de não ter sido uma família rica, mas teve possibilidade de estudar, então ela chega inclusive a estudar na Universidade de Paris, que é a Sorbonne, que é considerada uma das maiores universidades do mundo, e é lá que inclusive ela vai manter o contato com diversos pensadores, de grande importância para o existencialismo. Então é lá que ela conhece o Sartre, é lá que ela conhece o Merleau-Ponty, então ela vai acabar entrando em contato, também com outros grandes pensadores do existencialismo, então, ou seja, são todos ali contemporâneos, do século XX, tá? Ela é considerada uma das grandes pensadoras do existencialismo, ela manteve uma relação muito próxima, com o Sartre, eles tiveram aí um relacionamento ao longo da vida como um todo, então ambos se influenciavam muito, no desenvolvimento dessa perspectiva existencialista, Ela criticou o trabalho de Sartre, Sartre criticou dela, então os dois, antes de escrever, um lia as publicações do outro, então dessa forma você vai ter aí uma influência mútua, tanto de um lado como do outro. Então ela também é considerada uma das principais teóricas, do feminismo moderno, porque ela vai centrar boa parte da sua reflexão, acerca da condição feminina, Então a Simone ela vai tecer uma série de reflexões dentro da categoria existencialista, Então ela vai manter essa linha de reflexão, que é o pensamento existencialista, mas vai trazer essa reflexão existencialista para tentar entender a condição da mulher, a condição da mulher no mundo, no caso no mundo contemporâneo, no mundo dela, e os mecanismos, vamos dizer assim, que mantinham a mulher na condição na qual ela estava. Então, não é à toa que o livro, vamos dizer assim, a obra magistral dela é O Segundo Sexo, que é o livro no qual ela vai, digamos assim, mergulhar a fundo nessa discussão, onde ela vai buscar lá atrás as origens, vamos dizer assim, para essa condição
de opressão na qual as mulheres vivem e viviam, né? Então, olha só, ela vai questionar, né? Claro, vai questionar as hierarquias, né? Claro, ela vai rejeitar os valores impostos por essa sociedade ocidental, né? Principalmente os valores que vão justificar, né, a opressão, né, a desigualdade entre homens e mulheres. Então ela vai investigar como fundamentada, né, muito naquela, vamos dizer assim, máxima, de certa forma, existencialista, né, que é a ideia de que a existência ela precede a essência, né. Então, primeiro é preciso existir para só então construir uma essência. Então, é justamente por conta disso que ela vai, vamos dizer assim, questionar, né, todas essas hierarquias, esses modelos tradicionais, esses valores tradicionais que, vamos dizer assim, condicionavam, né, condicionam a mulher, partindo de um princípio de que teoricamente existiria uma essência, né? Uma essência feminina que torna a mulher mulher e que subjuga a mulher sobre uma série de condições. Ela vai questionar justamente isso, né? A partir do momento que se questionava essa ideia de que a essência ela precede a existência, necessariamente ela passa a questionar esses valores, né? Então era preciso, ela vai demonstrar, né, por meio do livro dela, justamente onde estão, né, quais são os mecanismos aí que fazem, né, que constroem essa ideia, que mantém, né, todo essa estrutura desigual, né, que coloca as mulheres sob uma condição subjugada. Então, como eu falei, ela manteve um contato com o Sartre, né, com outros filósofos da época, mas é porque com o Sartre ela vai ter um relacionamento ao longo de toda a vida, né, não chegar a casar propriamente dito, mas manter um relacionamento aí com o Sartre durante até a morte, né? No caso ele morre primeiro, depois ela em seguida, mas isso foi fundamental, né? Tanto para a construção intelectual dele como dela, né? Então ambos vão se influenciar ao longo da vida, né? A produção, na verdade, a produção literária dela é bem vasta, né? Ela tem muitos livros, ela participou muito, né, da produção existencialista, e isso não apenas no sentido dos livros filosóficos, né, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, não apenas no livro filosófico, ela também vai publicar romances, essas coisas, né, que trazem, né, claro, um modo de vida, um modo de percepção existencialista, mas que não tinham necessariamente, né, aquele caráter mais filosófico reflexivo, né. E aqui você vai ter, então, ela juntamente com Sartre, né, com Merleau-Ponty, com o Raymond Aron, né, fundam aí a revista Os Tempos Modernos, né, que foi, né, uma revista bastante importante na França ali na década de 50 e 60, né, que vai difundir muitas das ideias dela, né, e dos existencialistas de maneira geral. Né. Então ela vai ter uma participação bastante ativa, vamos dizer assim. Então as principais obras da Simone de Beauvoir são O Segundo Sexo, né, que é a obra, assim, magistral dela, né, onde ela vai avaliar de forma profunda a questão das mulheres e que se tornou, né, sem dúvida, uma das teorias base aí do feminismo. Memória de uma Moça Bem Comportada, que é uma espécie de autobiografia, né, uma mulher desiludida, né, tudo dito e feito, que são algumas autobiografias, outros, de certa forma, romances no qual ela vai discutir também questões existencialistas, mas sem o viés reflexivo propriamente dito, né, como um tratado, digamos assim. E tem várias outras, né, que eu coloquei apenas algumas. Aí se você for pesquisar a biografia, a vida e obra dela, você vai ver que tem muito mais obras do que essas, que é algumas das fundamentais. E aí ela faleceu aí com 78 anos, né, ela morreu vítima de pneumonia já depois que o Sartre já tinha falecido, acho que uns 5 anos depois, mais ou menos. Tá? Então, é isso, né? Aqui é mais uma breve introdução, né, para a gente poder conhecer um pouco da vida, né, dessa pensadora, né, de grande importância para o existencialismo. E aí, na próxima aula, a gente vai comentar mais sobre sobre o pensamento dela, né? Qual é o fundamento do pensamento da Simone de Beauvoir, né? Que inclusive já ocasionou muitas polêmicas aí, né?
não lembro agora o ano, mas já teve algumas polêmicas tensas aí sobre o pensamento da Simone de Beauvoir. Acho que foi no Enem, não lembro o ano agora, mas caiu uma questão, né, que era... Tinha um trecho do Segundo Sexo, né, do livro dela, no qual ela dizia que não se nasce mulher, né, torna-se mulher, e aí ela faz uma discussão sobre como a ideia de mulher é uma construção social, e isso causou uma polêmica bastante grave, né? Mas aí na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse pensamento da Simone de Beauvoir, e aí eu acredito que vai ficar claro para tentar entender o que ela de fato quis dizer com isso, né? Muita gente não conhece, né? Não compreende, né, a fundo o pensamento dela, ou enfim, de outros filósofos também, e acaba interpretando de forma equivocada aquilo que esses pensadores afirmaram. Tá? Então tá aí a Simone de Beauvoir, só para esclarecer, né, para vocês conhecerem ela, para quem nunca viu a Simone de Beauvoir. Tá aí. E aí, na próxima aula, a gente vai mergulhar, né, a fundo no pensamento dela, tentar entender o que ela produziu, né, o que ela pensou de fato, né, como ela vai dialogar essa relação entre o essencialismo, né, e a questão da condição da mulher na sociedade contemporânea, tá bom? Então, façam a leitura, não deixem de fazer a leitura, tá, do livro todo. Pesquisem bastante, né, tem muita coisa para pesquisar sobre a Simone, sobre o pensamento dela. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes. E aí nós vamos dialogar, tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.